ter a alegria de ter aqui o nosso querido primo, que a nossa roda de conversa é uma coisa assim bem informal, a gente convida uma pessoa muito bacana para trazer o material e conversar e falar. Então, primeiro ele vai falar um pouco do trabalho dele, e aí depois a gente abre mesmo para uma roda, onde as pessoas possam ir perguntando coisas e a gente vai fazendo de uma forma descontraída. Eu só peço que, como tem muita gente na sala, para a gente usar o recurso de levantar a mão aqui no Reactions, aqui reações, quem levantar a mão eu vou saber o que quer falar e aí eu vou passando a palavra só para não ficar tumultuado, tá? Porque quando tem menos gente na sala, a gente até consegue ir abrindo assim, mas como tem mais gente, eu acho complicado fazer desse jeito, porque ainda tem aqui uma outra parte aqui que eu não tinha visto, ainda tem, olha, Maria Adelaide, Carlos Augusto, Fabiano, enfim, tem bastante gente, que ótimo, sala cheia, olha o prestígio, primo, te falei que responsabilidade também, né? Te falei que hoje ia ser noite de gala com muita gente. Muito obrigada por mais essa parceria, a gente fica muito feliz de ter você aqui de novo. Foi um prazer ter tido você com a gente nesse processo aí que a gente fez da exposição. E foi só o início, né, primo? Vamos ter muitas coisas mais para fazer nos outros anos que ainda nos aguardam. Bote meses aí, não precisa tanto tempo aí. Então, não sei se o Jorge quer dar uma pequena palavrinha, porque para a gente também já partir logo para... Já estamos com o horário aí meio avançado, né? Passar para o primo, né? Ele já se apresentar, né? Eu acho que todo mundo aqui é fã dele, ele nem precisa se apresentar muito. Sucinto. Eu sou fotógrafo também, já desde 2003, né? Tive uma passagem aí pela BAF, pelo curso também lá com o Walter Firmo, fui sócio do Walter Firmo, né? Durante um período, trabalhei com ele um bom tempo, né? E tive também a passagem pela ICOM, né? Que eu fundei a ICOM também na época. E pela Cândido Mendes, lá na pós-graduação também, conheci bastante gente lá na pós, né? Então é isso. E estamos aí, eu e a Estela, já desde 2011, né? Com esse trabalho que foi um embrião em 2011 e está aí agora online, né? E vamos ver aí. Esse ano foi nossa estreia no online. Bom, vai ser a novidade das galerias em 3D. E é isso, e criando o tempo todo e vamos em frente. É isso aí. Né? Então, primo, está com você. Pode falar. Se você quiser, precisar compartilhar sua tela, a gente Jorge te coloca como host, tá? Já só tanto você, primo, quanto a Estela já estão como host, tá? Então tá. Se precisar. Pois bem, pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa noite, quarta-feira, última quarta-feira do ano. Eu estou aqui me coçando de vontade de sair dando o boa noite e um alô para todo mundo que está aqui listado aí, como a Estela já falou, já foi falando alguns nomes. Eu estou aqui me coçando, um monte de ex-alunos, tem alguns ex-alunos aqui colocando aqui a mensagenzinha que foi minha aluna no ateliê, o meu aluno. Eu queria que vocês soubessem, todos e todas aí, que eu me lembro de todo mundo, tá? E estou muito satisfeito de estar vendo aqui vocês, na mesma medida que eu estou satisfeito de ver nomes que eu conheço, mas que não foram meus alunos, e nomes que eu não conheço at all. Então, eu acho muito legal também essa oportunidade de estar com vocês aqui nesse contexto. Eu tenho, sim, a Estela me deu um pequeno susto hoje, queria contar essa história para vocês, porque eu estava preparado, não sei o que, vai ter a roda de conversa, e eu estava no modo live do Instagram. Algumas fotos, etc. Aí a Estela mencionou a palavra da aula, sua aula hoje. Eu digo, o quê? Aula? Como assim? Meu Deus do céu. Bom, uma vez que Estela abriu essa oportunidade de PowerPoint é comigo mesmo, Estela e Jorge. Olha só, então já... Então deu e a gente tempo. preocupado.
deu tempo aí de produzir algumas coisas. Alguém perguntou aí se já está falando, acho que o Francisco Lopes está com dificuldade aí no áudio um dele. Problema de áudio. Eu suponho que seja lá, porque vocês estão me ouvindo bem, né? Então, Isso. alguém responda, por favor, aí. Em alguns instantes eu vou sair aqui do modo... desse modo e vou passar para o modo aqui que eu não vou conseguir ver vocês, que eu vou começar a apresentação e sem me estender demais aqui, eu vou começar então aqui o compartilhamento de minha tela e vou direto aqui para o PowerPoint e imediatamente já pergunto a vocês se vocês estão vendo aí a tela do PowerPoint. Tranquilo. Estão vendo? Pois bem, pessoal, eu fui convidado, então, pela Estela e pelo Jorge para participar dessa roda de conversa e eu dei uma olhada, né, nas rodas de conversa que aconteceram anteriormente e vi que elas tinham algum tipo de temática, né, e aí eu quis dar, então, uma temática de um tema que está na minha cabeça, de escrever sobre esse tema já há algum tempo. Então, hoje eu vou plantar aqui com vocês essa sementinha aqui de umas ideias aí que eu espero em breve transformar num artigo, submeter para alguma revista, e que diz respeito ao tempo, tá? Então, inicialmente aqui, sendo educado, eu vou inverter a ordem aqui, vou fazer já antecipadamente os agradecimentos especiais ao Projeto Segundo Olhar, à Estela e ao Jorge pelo convite para participar da curadoria da exposição anterior. Eu conheço um lugar que encerrou recentemente, que vocês tiveram a oportunidade de ver aí, antes do início de hoje, e estar aqui hoje também é uma satisfação muito grande, tá? E o tema que eu trouxe para vocês aqui hoje é sobre o tempo, né? Mas antes de falar sobre o tempo, como tem algumas pessoas que não me conhecem, né? Primo, você me dá só um segundinho? Eu queria só pedir para quem tiver com o microfone aberto para fechar, porque está vazando o áudio aqui para não estar falando e fica atrapalhando. Então, quem puder fechar, muito obrigada. Continua, Primo, desculpa, foi rapidinho. Eu estou só ocultando aqui uns painéis aqui que estão me atrapalhando, né? Então, passando aqui para dar um background aqui um pouquinho para quem não me conhece, a maioria me conhece, mas eu sou sergipano de Aracaju, pelo menos desde 1973. Estou no Rio de Janeiro completando aí 25 anos e sou uma pessoa feliz de estar casado com a Simone, que está aqui hoje, do meu ladinho aqui, me acompanhando aqui nessa apresentação aqui hoje com vocês, nessa roda de conversa, né? O que me trouxe ao Rio de Janeiro foi a engenharia química, né? Eu vim para o Rio de Janeiro depois de concluir meu bacharelado em engenharia química na Universidade Federal de Sergipe. Cheguei aqui em 1996, e aí tem uma pequena trajetória, né? Eu vim para fazer a pós-graduação, então eu fiz o doutorado aqui na UFRJ, completei o doutorado em 2000, fiquei um tempo como pesquisador. Depois, em 2002, apareceu o concurso na UFRJ, no programa de Engenharia Química da COP, e sou professor, então, do programa de Engenharia Química da COP na UFRJ desde 2002. Esse é o meu lado A. Né? Depois de algum tempo, né, como professor, como vocês devem e sabem disso, né, carne fresca que chega no escritório, né, no departamento, recebe uma quantidade imensa de trabalho. Depois de alguns anos ali, recebendo aquela carga, eu queria sair um pouco, voltar a poder estudar, ler artigos, escrever artigos. Então, eu pedi um afastamento para fazer pós-doutoramento nos Países Baixos. Eu fui para Amsterdã, onde eu fiquei de 2007 a 2009. Por que é importante falar dessa parte de Amsterdã? Né? É porque foi lá que começou o meu lado B, né? Que é a fotografia, né? Botei aí também um pouquinho da timeline aí, né? Já tá falando em inglês, que eu não quero falar, eu já falei tempo, né? Mas como tempo é o tema hoje, né? Em 2007 eu comprei ali em dezembro de 2007 a minha primeira câmera, logo depois da chegada em Amsterdã.
E daí que eu comecei a fotografar a partir de 2008, estudei muito, tem toda uma historinha que eu conto sobre esse período, deixa aí para a roda de conversa depois, se for o caso. Depois que eu voltei para o Rio de Janeiro, por força de ser professor de profissão, né, eu quis então partir para ser professor de fotografia, queria ensinar as coisas que eu tinha aprendido, que eu estava aprendendo. Nesse sentido aí, como está sendo gravado aí, eu queria fazer um agradecimento aí lá atrás a dois mestres que eu tive, né, o Marcos Bonisson e ao André Dorigo, né, que foram meus padrinhos no Ateliê da Imagem, fizeram minha indicação no Ateliê da Imagem para ser professor, e eu fui professor no ateliê da Imagem, enquanto na última década do Ateliê da Imagem, uma pena que a nossa querida escola, que uniu a mim e a tantas pessoas que estão aqui hoje, especialmente a minha esposa, né, fechou as portas em 2019, um pouco, estou premeditando a problemática que seria com a pandemia em 2020, né? A partir de 2011, né, 2010, 2011, eu comecei então com todas as coisinhas relacionadas a esse novo empreendimento da fotografia, que diz respeito a aulas, palestras, escrever artigos, né? Faz parte da minha profissão escrever artigos no lado A, também comecei a escrever artigos no lado B, na fotografia, fazer oficinas. Aí eu queria destacar aqui uma parceria de anos que eu tive com o querido Carlindo, que está aqui hoje participando. A gente fundou a Casa da Ladeira, Artes Visuais, e foi um prazer enorme ter trabalhado lado a lado com o Carlindo, ter oferecido um conjunto tão amplo de projetos e oficinas lá na Casa da Ladeira, e fico feliz que Carlindo esteja tocando aí essas atividades, mesmo à distância, lá na querida Portugal, tá? E também exposições, algumas exposições já participei, várias exposições coletivas, 2 exposições individuais, já liderei várias expedições aqui no Brasil, no exterior, enfim, essas coisas que gravitam em torno de uma pessoa extremamente empolgada que é na fotografia. Então, esse é meu background, e eu vou deixar depois aí para vocês fazerem perguntas mais específicas, e a gente vê o grau de intimidade para ver se dá para eu responder, tá? Então, eu trouxe aqui uma reflexão sobre tempo e fotografia. Eu gostaria de colocar aqui 2 trechinhos de 2 músicas que eu adoro. Uma que diz assim, que todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Tenho todo o tempo do mundo, dando a minha versão aí, né? E eu também queria trazer aqui, sobre essa questão do tempo, outro aspecto importante que não nos deixa esquecer, né? O grande poeta, né? Porque o tempo, ele não para, né? Então, Cazuza nos trouxe esse refrão, e a gente não se esquece nunca desse refrão. Eu dividi essa apresentação em 3 partes. Na primeira parte, eu vou ousar aqui em apresentar pelo menos uma reflexão sobre a própria definição do tempo, né? Definir o tempo, propriamente dito, tanto nas ciências exatas como nas ciências humanas, é uma tarefa absolutamente árdua. Qualquer um que pesquise um pouco sobre esse tema vai se deparar com digressões matemáticas, físicas e também filosóficas bastante profundas sobre o tema, né? E isso se dá pela natureza, digamos assim, tão natural que é o tempo, né? A gente não consegue se imaginar sem essa variável, né? Inexorável, implacável, que nos persegue e está do nosso lado de maneira não exatamente invisível, né? Nossos relógios e nossos celulares não nos deixam mentir, né? Pois sim, é natural pensar, né, que uma sequência, né, dos acontecimentos da vida, ela pode ser organizada no sentido, digamos,
cronológico, no sentido ordeiro, ordenado, e no sentido sistemático, né? Essa é uma das formas de a gente abordar essa questão da definição do tempo, né? O tempo, e que os eventos, assim, né, organizados de maneira cronológica, ordeira e sistemática, possam ser datados, né? E o refinamento dessa datação vai de milênios, séculos, dias, horas, minutos, segundos, eras glaciais, milissegundos, picosegundos para o pessoal da física atômica, né? E é muito interessante esse aspecto, né? É nesse arcabouço que a gente utiliza amplamente o advérbio quando, né? E é também nesse arcabouço que, quando a gente usa o pronome quanto, a gente indaga sobre a duração dessa sequência de eventos, né? O quando aconteceu é porque aconteceu alguma coisa, né? E o durou quanto tempo diz respeito a essa mensuração, né, de quanto tempo durou essa sequência de eventos, é o famoso intervalo de tempo, né? Então, o tempo, assim, né, eu acho que vocês vão concordar comigo, é um dos mais importantes referenciais que temos em nossa existência. Eu sei que vocês brigam com o tempo indiretamente, todo dia, na hora de acordar, apertando o botãozinho lá do iPhone para despertar daqui a 15 minutos de novo, depois daqui a 15 minutos, né? O tempo, ele dita a nossa rotina, ele dita o planejamento de nossas vidas, e é importante dizer, o tempo interfere também na transmissão do conhecimento. O conhecimento é transmitido, muitas vezes mediado pela variável tempo, tá? Por exemplo, o conhecimento da história, né? É mediado pelo tempo. Não fosse a definição do tempo, como nós, né, contaríamos uma história, como nós transmitiríamos o conhecimento, por exemplo, desse ramo tão importante das ciências humanas, que é a história, tá? Mas é interessante, né, que mesmo que não se possa tocar fisicamente essa coisa chamada tempo, né, da mesma forma, por exemplo, que nossos pés, eles sentem a velocidade, a força de uma correnteza, que nossos braços sentem o peso de um caixote cheio de laranjas na feira, e que nossas mãos sentem a maciez do pelo de um gatinho bonitinho, né? O tempo, ainda assim, ele é sentido, nem que seja por observação indireta. A gente pode dizer, o mato está alto, passou um tempo, tem tempo que não cuidam daqui, tem tempo que não se limpa aqui. Por quê? Porque tem pó sobre esse móvel, né? Olhe os cabelos brancos ali daquela pessoa, a pessoa já tem um certo tempo, né? E outros tantos exemplos que a gente poderia citar dessa oportunidade, dessa questão, né, de sentir e tocar indiretamente o tempo. Então, passar a mão, passar o dedinho sobre o móvel e sujar o dedinho com poeira, significa, em minha opinião, que a gente está tocando o tempo, tá? Ainda no quesito definição, cabe destacar aqui, né, no sentido bastante amplo da discussão, né, a possibilidade, né, da nulidade do tempo como um referencial absoluto e universal, né? Se a gente levar em conta os resultados da física e das teorias da relatividade einsteiniana, né? O tempo, nesse caso, é mantido como um refém de quem observa o fenômeno, e a velocidade do observador que vê, que observa um fenômeno, vai alterar a sua percepção de tempo, né? E aí, nesse sentido, eu queria colocar aqui duas referências cinematográficas do cinema que eu amo demais, dois filmes, né?
um que é o filme Interestelar, que traz essa questão do tempo relativizado, da forma tradicional das viagens no tempo, mas é um filme super maneiro, para quem já viu e gosta de ficção científica. E outro filme também que traz essa questão do tempo, é, 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 não no sentido da relatividade de Einstein, mas de um sentido ficcional, mediado por uma teoria de linguagem, né, não linear. É o filme A Chegada, que também trata do tempo, assim como também trata da questão da linguagem. São duas referências para mim super interessantes sobre esse assunto, né? E para fechar essa parte e para a reflexão futura, né? Eu deixo aqui coloco aqui duas citações. Uma do matemático americano John Wheeler. Foi ele que cunhou, para quem não sabe, o nome buraco negro, né? Foi ele que cunhou. Ele foi um dos últimos colaboradores de Einstein, né? E ele disse que o tempo, olha que engraçado, é o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez só. Acho que essa é uma forma muito interessante de colocar. E já que a gente está citando tanto Einstein, né? Einstein coloca de maneira power na nossa frente, o tempo é uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão, né? Então, o tempo tão absoluto que é na nossa rotina, no nosso dia a dia, em alguns cenários, nem que sejam teóricos e experimentais avançados, ele tem conotações, digamos assim, mais fluidas, né? Então, eu deixo para vocês aí um questionamento antes de passar para a parte 2. Como cada um de vocês definem o tempo, né? Que reflexão vocês trariam sobre esse aspecto, né? A outra parte, a parte 2, pretende fazer uma relação muito en passant aqui sobre tempo, luz e fotografia, né? O tempo, como um registro dos acontecimentos, ele é naturalmente muito influenciado pelas percepções que são fornecidas pelos nossos sentidos, que são vários, né? Agora, notoriamente, né, pelo sentido da visão, né? Ver ver acontecer, e acontecer significa a sequência de eventos, né? Então, ver está intimamente associado à ideia, à questão do tempo, né? A visão, agora, ela própria, a visão em si, é o resultado da interação daquilo que a gente chama de luz com todos os objetos do universo. Me desculpem aí meu lado megalomaníaco de usar essas expressões assim do universo, mas eu estou falando da lata de leite condensado ali da cozinha, que a gente enxerga no armário para fazer o brigadeiro, tá? A própria concepção de um relógio, né, que é esse contador do tempo, né, está intimamente relacionado com a nossa visão. A gente olha para o relógio, né, a gente olha para alguma coisa chamada relógio, né, e então a visão está intimamente relacionada. Então é importante, né, interessante, né, observar essa relação íntima que se estabelece e se desenvolve entre tempo e luz, mediado por essa dádiva que nós temos como seres humanos e tantos outros animais em nosso planeta, que é a visão. Tá? Relacionando a temática acima, né? Tempo, luz mediado pela visão, a gente chega na fotografia, né? A fotografia, ela própria, talvez, aqui nessa noite de hoje, talvez o nosso maior denominador em comum, né? E aí nós somos levados ao tempo de Niepce e à origem da contagem, né? A contagem desse tempo começou há algum tempo atrás, no século XIX, 1827, oficialmente, com essa imagem seminal de Niepce, que ela própria é o resultado da exposição à luz de um certo substrato, né, espalhado sobre uma superfície de cobre, né? Essa exposição que demorou, numa estimativa
de algumas referências na escala de horas, 8 a 9 horas, em outras referências a escala pode ser de vários dias. O fato é que demorou muito tempo, né? Então, essa imagem aí, ela, embora esteja em mau estado, né? Essa imagem em particular que eu mostrei para vocês, todas elas, né? Porque depois que foi encontrado o original, já estava bastante desgastado, né? Ela própria é ela própria exprime, né, bastante essa relação de tempo, luz e fotografia, né? Uma câmera velha de filme. Explorando ainda mais essa relação e não querendo me estender com esses aspectos históricos da fotografia, eu queria destacar o sócio do Daguerre, do Niepce, o Daguerre, né, essa primeira, que seria a primeira, na origem da contagem, né, a primeira fotografia de uma figura humana, né? A questão que se coloca aqui, apenas uma figura, né? Quando a gente dá um zoom nesse pedacinho aqui do canto esquerdo inferior da imagem, a gente observa o que provavelmente é um senhor, um lorde, tendo seu sapato engraxado por um rapaz, né, que está sentado aí nessa banqueta, né? A estimativa, né, do tempo que essa foto foi feita é da escala de minutos, né? Então, nessa escala de minutos, né, várias outras pessoas podem ter passado por essa cena sem que tenha deixado a sua impressão registrada. Então, a visão do observador dessa janela pode ter visto muito mais do que essa imagem está mostrando, nesse sentido, né, dessa exposição, dessa relação entre o tempo, a luz e a fotografia. Tá? A terceira parte, né, ela diz respeito a uma interpretação minha, né, do tempo, né, como sendo um mediador de uma narrativa visual, né? Nesse sentido, eu queria trazer aqui essa dicotomia, né, entre o instante decisivo bressoniano, né, e uma opção pela abstração deliberada da, entre aspas, realidade esta sendo um conceito absolutamente em aberto para ser discutido entre filósofos e pessoas interessadas nesse assunto, né? Estou colocando aí entre aspas, tá? Dando exemplos do que eu quero dizer, está aqui o que seria talvez, né, um exemplo, né, do instante decisivo do Bresson, uma exposição absolutamente curta, um breve instante de tempo que foi capturado, né? Quando a gente dá um zoom nessa imagem, a gente consegue enxergar aqui por cima, espalhado por aqui, partículazinhas de areia que estão gravitando no ar pelo tempo de exposição extremamente curto que foi utilizado para realizar esta fotografia, né? A luz aí teve uma oportunidade muito efêmera, muito rápida, né? O resultado é esse que a gente chama de congelamento, né, do movimento, tal como apresentado aí. Nós podemos seguir por esse caminho, mas podemos também adotar uma posição de abstração deliberada da realidade, utilizando tempos de exposição mais longos, né? Aqui está colocado aí para vocês um sobre 15, eu não vou ficar, né, detalhando, mas todas as fotografias que eu coloquei aqui, eu coloquei o tempo para que vocês possam perceber efeitos, né, e entender esses aspectos que eu estou trazendo para vocês, né? A gente tem uma oportunidade ao considerar o tempo, né, como um dos elementos visuais, um dos princípios do design, um dos elementos visuais
do design. A gente toma a linha, a forma, o volume, a luz, a cor, são sujeitos tradicionalmente apresentados e listados como os principais elementos do design. Eu, pessoalmente, nunca vi um texto que coloca, né, e essa é a minha ousadia aqui com vocês hoje, colocar o tempo como um elemento